É isso aí, pessoal. Vamos lá. Mais uma sexta-feira. Tava contando aqui. Essa é a 17ª edição da Live Geradora de Renda. Essa sequência nova que a gente tá fazendo aí. Então, por isso, hashtag 17 aí. Vamos lá, pessoal. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos. 7h42. Tá? Manhã um pouquinho gelada aqui em São Paulo. Show! Agora vai ficar melhor. Agora vai ficar mais estável o sinal. Maravilha. Então é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Vamos começar aqui o nosso papo diário sobre fundos imobiliários, beleza? Separei aqui algumas notícias pra gente poder dar uma olhadinha, tá? Já tá tudo na mão aqui, já tá tudo certo pra gente poder começar aí o nosso bate-papo, beleza? Sejam todos bem-vindos. Você que tá chegando aí, puder dar uma força, clica no aviãozinho, manda pra sua galera também, para estar todo mundo conectado aqui, tirando dúvida, a gente trocar aí uma ideia sobre fundos imobiliários, tá? E aí, também convido você aí, qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários, tá? Vai ser aí um prazer ajudar, vai ser um prazer responder. Show? Maravilha! Aquele cafezinho que não pode faltar. É isso aí, pessoal, vamos lá. Vou trazer uma notícia que não tá no FIS.com.br, que é o portal que eu mais uso, ela tá no Money Times, tá? E ela fala sobre um fundo imobiliário que a gente falou na semana passada, se não me engano, que é o BTRA11, que é um fundo que dá exposição no setor do agro, tá? Ele tem tanto propriedades rurais quanto títulos ali de crédito, tá? E aí a gente está tendo um caso ali de inadimplência, uma inadimplência bem forte, tá? De um dos devedores ali que tem uma ocupação significativa na carteira, tá? E aí a gente está tendo, por conta dessa inadimplência, por conta dessa suspensão dos pagamentos, a gente tem ali uma expectativa de impacto negativo mensal de 33 centavos nesse fundo. Deixa eu mostrar a notícia para vocês poderem ver isso daí. Então, ó, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem aí a suspensão, a gente teve a suspensão de pagamento por parte do grupo Bergamasco, tá? E aí a gente tem aqui um impacto negativo de 33 centavos por cota, tá? Então, um impacto negativo por conta dessa suspensão de pagamento. A gente está falando desse fiagro aqui, BTRA11, tá? É um fiagro gerido pelo BTG. E aí, no título da matéria, os autores aqui, eles colocam, né? Enquanto dividendos queimam caixa. O que acontece? Quando a gente tem uma condição dessa, quando a gente tem aí uma suspensão de pagamento, alguma inadimplência, e até mesmo, eu já venho até falando sobre isso já há alguns dias. Quando a gente tem ali uma oscilação nos dividendos, as gestoras elas podem cobrir ali, elas podem acabar colocando um pouquinho de grana, tirar um pouco do caixa e colocar a grana ali para ser distribuída, para trazer mais estabilidade para os dividendos. Então eu falei sobre isso ontem, inclusive. Quando a gente começou aí o ciclo de corte de juros da taxa Selic, então fundos atrelados ao CDI podem acabar tendo uma redução dos dividendos. Então, para que não haja tanta oscilação nesse primeiro momento, as gestoras podem pegar um pouco da reserva não distribuída, do que está acumulado, e complementar os dividendos para manter ali o patamar que eles estavam entregando, para que evite, né, aquele estresse todo no preço da cota, igual a gente viu no ano passado. Então, as gestoras, elas podem fazer isso eventualmente, tá? É óbvio, também não é saudável a gestora todo mês pegar caixa para queimar como dividendo, tá? Porque ela fica sem margem de segurança. E fora que o caixa não é infinito, tá? Então, uma hora ele vai acabar. Então, esse pagamento mais alto sustentado pelo caixa, ele não é recorrente. Beleza? Então, a gente precisa ter isso em mente. É uma manobra que as gestoras vão utilizar para que não tenha tanto estresse no pagamento de dividendos, para que também isso acabe não reverberando muito ali no preço da cota.
No caso, quando a gente tem uma diminuição da parcela de correção monetária por causa de um índice, ok, aí a gestora ela vai ali segurar as pontas e tudo mais, mas a gente não tem uma perda de fundamento, a gente só está tendo uma reação ao que está acontecendo na economia por conta da carteira de crédito estar mais exposta no indexador que está caindo. Aí é uma situação. Aqui, a gente está tendo um fundo queimando caixa para manter os dividendos, só que por conta de inadimplência. Então, eu fiz até um conteúdo sobre isso ontem e postei. Você não deveria se preocupar com os seus dividendos se o fundo que você investe não está perdendo fundamento, não está tendo, nesse caso aqui é um FIAGRO, não está tendo inadimplência. Só que no caso do BTRA, é exatamente o que a gente está tendo. A gente está tendo uma inadimplência e um impacto negativo por conta disso de 33 centavos por cota. 33 centavos por cota. Isso no mês. Então, é uma necessidade de desembolso forte que a gestora vai acabar tendo que fazer para poder cumprir ali o pagamento. Ó, só para vocês verem, o último pagamento, deixa eu até mostrar aqui no Status Invest, para poder ilustrar aqui para vocês poderem ver isso. Aqui, ó. Então, ó, o último pagamento aqui, ó, no mês de... Deixa eu colocar em caixa em tela alta. Isso. O último pagamento aqui, ó, para vocês verem, 56 centavos, tá? Pago aí no dia 31/7. A data base, dia 24, pago uma semana depois, tá? E aí, ó, em junho, 80 centavos e tudo mais, 80 centavos. Tem que olhar ali como é que tá a carteira do BTRA, tá? Mas, ó, a gente vinha aqui de um pagamento mais alto, aí julho, um pagamento menor aí, 56 centavos. Aí agora você coloca 33 centavos de impacto negativo. Seria pegar esse dividendo aqui, por exemplo, e jogar ele para 23 centavos. Ou seja, uma redução considerável, tá? Considerável. Beleza? Então é um impacto muito forte. Por quê? Inadimplência. Tá? Então esse é um ponto para você se preocupar. Se o fundo que você investe, ele está tendo perda de fundamento, inadimplência está ficando baixa, ou melhor, a inadimplência está ficando mais alta, está ficando ruim, realmente o impacto que isso gera nos dividendos é de se preocupar sim. Tá? Então, no BTRA, a gente vai ter aí essa movimentação, a gente está tendo essa movimentação da gestora, usando caixa para poder segurar os dividendos. Mas, de novo, as gestoras elas podem fazer isso, só que não é uma situação recorrente, ainda mais envolvendo perda de fundamento, envolvendo aí inadimplência, sabe-se lá quando que isso vai voltar. Então, mais ainda reforça a tese de que, cara, não vai ser algo recorrente, que daqui a pouco esses dividendos de fato vão tombar. E aí o mercado já está precificando essa movimentação nos dividendos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando que dúvida, só mandar aí nos comentários, tá? Fiquem à vontade, estamos em casa. Reforço também, tá? Se você tiver interesse em aprender os principais indicadores, aprender como analisar fundo imobiliário de papel, como analisar fundo imobiliário de tijolo, ter acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas, te convido a clicar no link da bio, conhecer o meu curso Nova Renda, que é um curso que eu criei voltado para fundos imobiliários. São 17 aulas, 1 ano de acesso a essas aulas e mais 1 ano de acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas. Beleza? Então, se quiser aprender mais, tá lá, Nova Renda, tá lá no link da minha bio. Beleza? 12 de 9,70 ou 97 à vista. Maravilha, galera? Bom, vamos lá. E lembrando, se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, só mandar aqui. A próxima notícia que eu vou trazer aqui é a seguinte: fundo imobiliário aumenta resultados com vendas milionárias e ganho de capital. Saiba mais. O fundo imobiliário MCHF é um hedge fund da Mauá Capital, tá? É um concorrente direto do VGHF. Divulgou os resultados referentes ao mês de junho de 2023, com destaque para o pagamento de 10 centavos por cota como dividendo, representando um yield aí de quase 14%. Além disso, o fundo fez um giro em sua carteira de fundos imobiliários, vendendo ativos com ganho de capital.
E aí, pessoal, quando vocês verem isso, ganho de capital, é basicamente o fundo comprou aí ativos num preço mais baixo, aproveitou a valorização desse ativo no mercado secundário e vendeu. Então ele destravou um certo valor ali para a carteira. Isso é o ganho de capital. Então o hedge fund, no caso aqui o MCHF, ele tem também na sua carteira outros fundos imobiliários. E aí, dependendo do patamar que ele comprou e o patamar de preço que se encontra esse fundo imobiliário, ele pode vender ali ou para fazer uma outra alocação, ou então para destravar um valor e, enfim, ter uma reserva para quem sabe aumentar os dividendos daqui a algum tempo. Enfim, mas é uma estratégia que os fundos imobiliários, tá? Fundos de fundo, hedge fund, eles podem acabar executando também. Um ponto que é bacana comentar é o seguinte: se o fundo que você investe ele fica muito dependente de ganho de capital, essa é uma estratégia que tem um certo nível de risco, um nível mais alto. Por quê? A gente está falando de ativos que tem ali ou oscilação ou marcação a mercado, ou então vão ter oscilação do preço na bolsa, no caso de um fundo imobiliário. A gente agora está num cenário realmente mais favorável. Ontem, inclusive, a gente teve aí o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, rompendo a barreira dos 3.200 pontos. Então a gente, de fato, está num cenário de valorização. E aí, a gente estava ancorado em expectativas de corte. Agora, a gente começou aí um corte na taxa Selic. A gente possivelmente está aí num ciclo de corte de taxa Selic. A gente caiu para 13,25. Então, o mercado já começa a ficar mais animado, a bolsa já começa a ficar mais movimentada, a gente começa a ter mais demanda para a bolsa. E aí, a gente acaba tendo uma valorização dos ativos, tá? Então, nesse momento, onde a gente está tendo muita valorização, realmente é um ambiente favorável para você poder fazer vendas com lucro. Claro, desde que você tenha comprado um momento onde a gente estava com o mercado mais estressado, como por exemplo meses atrás. Agora, nem sempre a gente vai ter um cenário favorável, nem sempre a gente vai ter um cenário de valorização, a gente pode ter um cenário de desvalorização. Então, se o fundo ele fica muito pautado em estratégia de ganho de capital, ele acaba ficando muito dependente das condições de mercado para conseguir destravar valor, tá? Então, é importante sim que ele tenha estratégias de ganho de capital para que, enfim, ele possa ter ali alguns resultados interessantes e que eventualmente a gente possa ter aí dividendos maiores, mas quando o foco está majoritariamente na renda, a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Beleza? Não dizendo que você só pode investir em fundo imobiliário que tenha foco renda. Não. Você pode ter ali uma exposição em fundo que tenha também estratégia de ganho de capital, uma estratégia que leva mais tempo para maturar, para poder dar resultado. Como é o caso de um hedge fund, por exemplo. Tá? Ele tem ali dentro da carteira estratégias que vão levar um tempo para maturar, que vão levar um tempo para começar a entregar retorno. Tá? E aí você pode ter essas estratégias aí de ganho de capital, tá? Mas é interessante você avaliar isso. Se o fundo é muito dependente de ganho de capital, ele fica muito dependente do cenário econômico, do cenário de mercado, tá? Então, só para trazer esse comentário, mas é algo que pode acontecer, tá? Um fundo vender ali ativos com um preço mais alto do que ele comprou e aí acabar destravando ali um certo valor. Beleza? Então, o resultado aí no mês anterior tinha sido de o resultado desse mês, de junho, foi de 3,21 milhões, comparado com o mês anterior que foi de 3,10. E aí, trouxe aqui o relatório gerencial do MCHF para a gente poder dar uma olhadinha. Virar aqui, deixa eu colocar, pronto, tela cheia. Então, esse aqui, ó, é o relatório do MCHF, beleza? Não é um fundo tão falado assim como o concorrente dele, o VGHF, mas também é um fundo que tem a mesma estratégia, tá? Ele é um hedge fund. A ideia dele é te dar uma carteira diversificada de segmentos e com foco, obviamente,
no setor imobiliário, mas ele vai, por meio de uma única cota, ele vai te dar uma diversificação de estratégias. Então, ó, é um fundo que tem aí um patrimônio de 308 milhões, né? Esse fundo aqui, ele fez emissão recente, tá? Inclusive, no dia 7, quem participou da subscrição aí do MCHF, no dia 7, as cotas vão ser integralizadas, você vai ter isso na mão, tá? A gente tem aí quase 75 mil cotistas, beleza? 74.173, beleza? Uma liquidez aqui até interessante, acima de R$1 milhão, então realmente é um fundo que tem ali uma certa atração no mercado, tá? O IPO dele, ou seja, a data que ele foi para a bolsa, 1º de julho de 2021, então é um fundo que tem aí 2 anos de listagem, tá? O anúncio, pagamento de dividendos. Aí aqui a gente tem os comentários do gestor, a composição do resultado do mês, beleza? E aí, ó, o fundo, ele tem ativos estruturados, tá? Que foram ativos pensados aí para determinados objetivos, tá? A gente tem aqui a parte de crédito e a gente também tem a parte de outros fundos imobiliários. E aí, a gestora até coloca que a projeção de distribuição para o segundo semestre é entre 8 e 10 centavos por cota. Pessoal, isso aqui é um guidance, isso aqui é uma projeção. Em hipótese alguma, deve ser considerado como promessa de rentabilidade, beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Então, esse valor aqui, essa faixa aqui, ela não deve ser encarada, não deve ser interpretada como promessa de retorno, tá? É uma expectativa, é uma projeção, mas em hipótese alguma é uma promessa de retorno. E aí tem um comentário aqui que é interessante. Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá meio ruim aqui para vocês enxergarem. Ó, ressaltamos, tá, que cerca de 14% do patrimônio do MCHF está alocado em estratégias que envolvem desenvolvimento de ativos para posterior ganho de capital. Tá vendo? O ponto a ser destacado é que durante esse período essas alocações não pagam rendimentos mensais, o que significa que o atual patamar de dividendos entregues pelo MCHF representa fluxos mensais de 86% do fundo. Ou seja, a gente não tem ainda o fundo na plenitude, todo o seu patrimônio gerando renda, tá? Existe ali 14% do patrimônio alocado em estratégia que está maturando. Como eu acabei de falar para vocês? Então, é o que está acontecendo aqui, por exemplo. Tá? Então, você tem ali parte do patrimônio do fundo numa estratégia que está maturando para poder começar a entregar resultado. Então, a gente está tendo um resultado aqui, entre uma projeção entre 8% e 10%, tá? Mas vindo aí de 86% do fundo. Quando a gente já começar a ter todo o patrimônio gerando receita, provavelmente esse cara aqui ele vai subir, tá? Até porque o fundo imobiliário tem a regra de ter que distribuir 95% pelo menos do resultado semestral. Então, se o resultado no semestre aumenta, o dividendo ele vai ter que aumentar aí. Se esse resultado ele começa a ficar recorrente, o dividendo vai ter que subir, não tem jeito. Beleza? Então, isso aqui é um comentário interessante aqui para a gente poder trazer. Tá? Então, o fundo tem ativos estruturados. Ó, o fundo tem ativos estruturados, ativos de crédito, tá? Carteira de papel, beleza? Carteira de crédito, fundos imobiliários, e aí falando aqui das vendas. Então, ó, hoje a estratégia aqui do MCHF, tá? Ela tá aí, ó, pegando aqui o mês de junho, 48% em estruturado, 24% em papel, aí tem 12% da carteira em fundo de papel, 10% aqui em fundo de tijolo e 6% de caixa, beleza? Então a gente tem uma diversificação aqui até razoável, tá? Não é uma exposição 100% em papel, tá? É inclusive, olhando a carteira do MCHF, a gente vê até uma exposição mais diversificada do que a do VGHF, por exemplo. Beleza? Então aqui, ó, só para vocês verem o demonstrativo de resultados, vou colocar isso aqui maior para vocês poderem enxergar bem. Então, ó, demonstrativo de resultados.
os rendimentos da parcela estruturada, os rendimentos dos papéis, os rendimentos aí dos fundos imobiliários, a receita sobre caixa, tá? E o ganho de capital. Então, percebam, tá? Que o fundo, ele não é muito dependente da parcela de ganho de capital, tá? Ele não é muito dependente da parcela de ganho de capital, tá? Não é muito dependente disso aqui, beleza? Então, isso aqui é interessante, tá? Que eu acabei de falar sobre o ganho de capital, tá? Liquidez, parará, tabela consolidada. Aqui são os ativos que fazem parte da carteira do MCHF, beleza? Deixa eu avançar. Aqui, ó, os ativos estruturados, tá? Então, a gente tem aqui um fundo de papel high yield, beleza? Um fundo mais arriscado, tá? Ele foi estruturado pela Mauá, com 12 operações de crédito e tudo mais. Então, é uma pegada aqui mais arriscada. A gente tem um fundo aqui também, o Mauá Capital Properties, que ele foi estruturado para compra aqui, né? Para o investimento em 10 unidades residenciais, aqui no Campo Belo, aqui pertinho, tá? A gente tem o Mauá Renda Urbana, que foi estruturado aí para compra de imóveis focados em renda urbana, varejo, tá? Mauá Capital MPD, um fundo de permuta residencial e tudo mais, tá? Em parceria com a incorporadora MPD para desenvolvimento de projetos aqui em São Paulo, tá? E aí você tem o Blue Cap, desenvolvimento logístico, fundo estruturado para o desenvolvimento de um galpão na região de Extrema, tá? Lá em Minas, uma região também muito demandada por galpões logísticos. Beleza? Então são os ativos estruturados aqui com focos específicos, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no percentual do MCHI na carteira do MCHF. Então aqui, ó, 33% da carteira tá aqui. 33% da carteira tá aqui, beleza? Aí a gente tem os ativos de papel, beleza? Carteiras de crédito, tá? E aqui a gente tem a alocação de fundos imobiliários, tá bom? A maior parte da carteira tá em papel, tá? E a gente tem outras estratégias aqui. Então é um fundo que realmente tem uma exposição majoritária aí em papel, tá? Por meio dos fundos imobiliários, por meio dos ativos estruturados, tá? A maior parte está no MCHY, que é um fundo de papel, tá? Mas a gente vê ali outras exposições, beleza? Então, a gente vê ali outras exposições também na carteira, tá? Então, os fundos imobiliários, a gente também tem exposição em renda urbana, então a gente tem aqui uma diversificação até bastante interessante, tá? Então, é majoritariamente aqui fundo imobiliário, tá? E uma partezinha exposta em carteiras de crédito. Deixa eu virar para mim. O VGHF, ele tem outros fundos de investimento, outros fundos imobiliários, ele tem ação também, tá? Mas é uma exposição também bem grande em papel, tá? A gente pode ver aqui no MCHF uma exposiçãozinha um pouquinho mais diversificada, mas também uma exposição majoritária aí em papel, beleza? Então, só comentando sobre essa estratégia de ganho de capital, comentando um pouquinho sobre o MCHF, a gente fala bastante do VGHF, e aí o MCHF ele acaba ficando um pouquinho de lado, mas é uma possibilidade aí para você estudar e comparar também com o VGHF, eles são aí concorrentes, beleza? Grande Lohane tá aí na área, tamo junto, minha amiga. Pessoal, tem dúvida? Manda aí nos comentários. Vamos em frente. É a 17ª edição da Live Geradora de Renda. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Vamos nessa. Ontem a gente fechou aí o índice de fundos imobiliários em 3.200 pontos. Então, a gente vê aí de fato, a gente rompeu essa barreira dos 3.200, estava batendo bem próxima ali, mas agora com essa perspectiva de novos cortes na taxa de juros, enfim, a gente começa a ter uma demanda cada vez maior aí na bolsa e a gente começa a ter uma valorização considerável.
Ó, a Lohane perguntou, Andinho, que é meu apelido aí na época da faculdade e da escola. A ideia é fazer a compra dessa ação? Não, Lohane. Eu tô fazendo aqui, tá? Só um bate-papo para que vocês possam entender os fundamentos, entender como funciona, tá? Mas nenhum ativo que eu mencionar aqui eu tô querendo que vocês compram ou vendam, tá? Até porque eu não posso fazer isso legalmente, eu não posso fazer essa recomendação, tá? Então a ideia aqui é só mostrar como funciona, trazer ali, fazer um bate-papo, trazer os fundamentos, tá? Mas não se trata de recomendação de compra ou venda. Foi muito boa a tua pergunta, tá? E é até interessante para deixar isso bem claro, tá? Não se trata de recomendação de compra ou venda, beleza? A ideia é só realmente trazer ali os principais pontos para que vocês possam entender e aí poder analisar, enfim, avaliar se faz sentido ou não. Mas não se trata de recomendação de compra ou venda, beleza? Mas foi boa a tua pergunta aí para esclarecer aí para a galera, beleza? Então, vou trazer até um comentário. Ontem eu tava tava conversando com uma cliente minha da consultoria e aí ela começou a investir em fundos imobiliários. E aí ela pegou um print lá da tela do celular do marido e mandou, cara, mas é assim mesmo, a gente compra e já sobe assim. Eu falei, cara, vamos lá, vamos com calma. De fato, a gente tá num ambiente, a gente tá num cenário, melhor dizendo, onde esse investimento em renda variável, fundos imobiliários no caso, ele de fato vai tender a valorizar rápido. Por quê? A gente está numa perspectiva de corte de juros, então a galera começa a migrar da renda fixa para a bolsa, começa a ter esse fluxo e aí você começa a ter valorização de ação, valorização de fundo imobiliário. Então, nesse cenário, você realmente começa a investir e o ativo ele tende a valorizar. Tende. Não dá para dizer que vai sempre valorizar, porque é renda variável. Então, ele tem uma tendência de valorizar. Beleza? Isso é um ponto. E eu falei, cara, agora que tá tudo valorizando, lindo, você vai olhar, vai ver seu patrimônio lá subindo mais frequentemente, ótimo. Só que quando o mercado virar, e o mercado vira, porque o mercado é cíclico, esse hábito de ficar toda hora olhando a cotação, olhando o patrimônio, ele vai enlouquecer. Então, sugiro que vocês parem de fazer isso. E aí, acho que vale a pena fazer esse comentário aqui, galera. Então, nesse cenário que a gente está passando agora, realmente, se você ficar olhando o teu home broker toda hora, é bem provável que você veja o seu patrimônio subindo, tá? Justamente por conta desse potencial maior de valorização. Só que se você fica cultivando esse hábito de ficar olhando toda hora, quando o mercado virar, você vai ver o seu patrimônio caindo. E aí você vai ficar desesperado. Então, pessoal, evitem de ficar olhando o home broker toda hora. Eu sei que é bacana, eu sei que é chamativo, eu sei que, nossa, é mó legal ver o patrimônio subindo, mas não cultivem esse hábito, tá? Porque quando o mercado virar, esse mesmo hábito vai deixar vocês malucos. Então, não façam isso. Não façam isso. É o que a Lohane colocou aí. Não pode se desesperar, exatamente. Então, agora a gente está vivendo um momento de euforia. Todo mundo indo para a bolsa. Só que o mercado vira. Tá? Então, é importante a gente também ter isso em mente. Que a gente está entrando em estratégias que têm sim potencial de valorização, mas que também desvalorizam com o tempo. O que você acha de Copel? O código, você tem vários códigos, você tem CPLE3, CPLE6, CPLE11, tá? Cara, Copel é uma empresa que está até na pauta aí, fazendo um desvio aqui da rota, mas Copel é uma empresa que está bastante em pauta por conta da privatização. Tá? Eu tenho visto bastante aí o Thiago Reis, lá da Suno, falar sobre a privatização e tudo mais. Então é algo que está aí na agulha para acontecer. Cara, é uma empresa que tem bons fundamentos, é uma empresa que está sendo bem tocada, tá? Esse papo de privatização ele já está rondando já tem algum tempo. Já se fala também de privatização aqui da Sabesp, né? A Companhia de Águas e Esgotos aqui de São Paulo. Então, o mercado ele acaba enxergando com bons olhos essa questão da privatização,
porque é muito instável. Opa, o microfone caindo aí. É muito instável, tá vendo? É muito instável você ter o governo como sócio. Vamos pegar, por exemplo, o caso aí da Petrobras. Cara, Petrobras, muita gente ano passado falando de Petrobras por causa dos dividendos. Aí mudou o governo, aí já mudou o presidente da companhia, aí, enfim, já mudou a política de dividendos, já mudou a questão da paridade internacional. Então, ter o governo como um sócio, o mercado ele acaba, quando tem um movimento de privatização, ele acaba, na tendência, né, ficando animado com isso, porque quando muda o governo, pode ter uma mudança completamente dos rumos da empresa. Tá? Então, quando você não tem o governo na jogada, o negócio tende a ficar mais autônomo. Tá? Então, assim, é uma empresa que a princípio tem bons fundamentos, é uma empresa vertical, que a gente fala, que ela atua não só em um segmento, no caso aqui de energia elétrica, ela atua em vários segmentos, como era o caso, por exemplo, da Energias do Brasil. Tá? A Energias do Brasil, ela teve a OPA, ela teve o fechamento do capital, ela não vai ser mais listada na bolsa, tá? E aí era uma empresa vertical também, que ela tinha distribuição, ela tinha geração de energia, transmissão, já não tem, né? Tem geração, tem distribuição, tem comercialização, tem transmissão, tá? Isso é um exemplo de empresa vertical. Então a Copel, a princípio, é uma empresa bem tocada, que tem bons fundamentos, que gera resultado, e aí agora vamos acompanhar essa questão da privatização, como é que vai se dar. Beleza? Mas o mercado ele acaba ficando animado porque você acaba deixando ali o governo de ser sócio. Então, você tem um nível de interferência político menor. Tá? Que é, por exemplo, o que a gente vê na Petrobras, basicamente. Beleza? Maravilha. Muito boa pergunta, tá? Muito boa. Pessoal, ó, fiquem à vontade. Podem fazer igual a Lohane aí. Tá com dúvida? Manda aí nos comentários. Beleza? Voltando aí para fundo imobiliário, a gente falou um pouquinho de ação, tá? Muito boa pergunta. Vamos voltar aqui para fundo imobiliário. Tem uma outra notícia que saiu aqui, que é a seguinte: fundo imobiliário ficará 5 vezes mais barato. Entendo por quê. A gente falou desse cara na semana passada, tá? Que fundo é esse, gente? É o Vino 11, fundo de lajes corporativas da 20 Partners, tá? Tive a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse cara na visita que eu fiz aqui na Vino, aqui na Faria Lima, ali em frente ao Shopping Guatemi. Faria Lima, um prédio lindíssimo que tem ali. E aí, o Vino 11, ele teve um fato relevante divulgado ontem, no dia 3, tá? E aí, foi aprovada, a Assembleia aprovou o desdobramento das cotas do Vino 11. Então, o Vino, ele vai sair ali do patamar de R$ 47, R$ 48 reais e vai passar a custar 9 e pouquinho, tá? Então, a gente vai ter aí mais um fundo imobiliário que vai para a base 10. Eu recebi até uma pergunta ontem, fundos de tijolo que custam 10 reais. Eu só conheço o GALG. Tá? O GALG 11 é um fundo de galpão logística da Guardiã que custa ali 10 reais. Tá? Agora a gente vai ter o Vino, beleza? E essa questão ali do desdobramento, ela é interessante porque a ideia do desdobramento é fazer com que aumente a liquidez do fundo. Você passa a ter mais cotas sendo negociadas, disponíveis para ser negociadas, e aí você acaba permitindo a entrada daquele pequeno investidor, aquele cara que tem 50 reais para investir. Então você permite a entrada desse cara no mercado. Tá? Então, ao invés de você pagar 40, 50 reais na cota, você vai pagar 10. Tá? Então, quando um fundo imobiliário ele faz um desdobramento, a ideia é realmente aumentar a liquidez. Tá? Então, hoje a liquidez do Vino 11 está ali na casa de 917, tá? Tô pegando aqui o Status Invest, então tá ali na casa de 917, 920 mil, tá um pouquinho abaixo aí de R$1 milhão, tá? Mas a ideia aqui é que de fato a gente tenha um aumento
na liquidez. A gente tem ali mais negociação acontecendo, tá? Então, mais um fundo imobiliário que está indo aí para base 10. Isso foi aprovado, beleza? Show de bola. Então, que fique claro, galera, que quando a gente tem desdobramento, você não tem prejuízo, tá? Então, por exemplo, se você tinha uma cota a R$50, você vai passar a ter 5 cotas a 10, tá? Então você não tem prejuízo. E o dividendo ele também reduz, ele reduz proporcionalmente. Então, o VINO 11, ele fica ali num patamar de 30, 32 centavos de dividendos, tá? Então, 5 vezes menos, você vai ter ali um dividendo na casa de 6, 7 centavos. Beleza? Então o dividendo ele fica proporcional também, tá? Mas nada muda para você, tá? Você vai continuar, se você tiver, sei lá, R$10.000 investidos no VINO, você vai continuar tendo R$10.000 investidos no VINO. Só que agora você vai ter uma quantidade de cotas maior. Uma quantidade de cotas maior, tá? O dividendo vai reduzir, mas ele vai reduzir proporcionalmente. Só que como você vai ter mais cotas, o patamar vai ficar mantido. Beleza? Então você não tem nenhum prejuízo com o desdobramento, tá? E aí a ideia do fundo é realmente aumentar a liquidez. E aí, na época que teve o anúncio dessa assembleia e tudo mais, e aí eu até falei sobre isso em live, mostrei o fato relevante, tá? Eu mostrei também, eu falei também, eu vou reforçar aqui, que é o seguinte: quando a gente tem um desdobramento, o preço da cota muda. E aí, a gente, até ter uma atualização da base de dados, tá? A gente pode ver ali uma desvalorização considerável no gráfico, tá? Então, eu até mostrei o exemplo, se eu não me engano, do MXRF, que tem ali, ou do HGLG, não lembro agora, que tem ali uma quebra. Tipo assim, você vê uma desvalorização de, sei lá, 90%, que foi um desdobramento de 1 para 10. Aí dá a impressão que o fundo desvalorizou, mas não, ele só teve um desdobramento. Então, nesse primeiro momento que a gente tem aí desdobramento, você pode ver uma quebra significativa na cotação no gráfico. Então, saiu de 46, foi para 9, e ficar registrado como uma desvalorização, mas não é um desdobramento. Você pode ver também ali um PVP, uma queda considerável. Isso aconteceu no VGIR. Quando o VGIR ele desdobrou, até semanas depois ali teve o desdobramento do VGIR, você entrava no Status Invest, você via PVP de 0,10. Não, é porque ele teve um desdobramento. E aí não teve a atualização da base de dados, que tem que corrigir a base toda, dividir por, no caso aqui do VINO, dividir por 5. Tá? Então, não se assustem se vocês verem no gráfico nos próximos dias uma desvalorização forte, tá? Não é porque o fundo perdeu qualidade, saiu de 46 para 9 porque perdeu qualidade. Não, ele saiu de 46 para 9 porque ele teve desdobramento, tá? Então, não se assustem se nesses primeiros dias vocês verem uma descontinuidade grande no gráfico, tá? Esses centavos por ação por cota. Nesse caso, o fundo imobiliário é cota, tá? Não é a ação, é realmente ação, tá? No caso de fundo imobiliário, a gente fala cota. Então, seria dividendo por cota, beleza? É isso, tá? Então, VINO 11, mais um fundo aí que vai para a base 10, beleza? Então, mais um fundo aí que provavelmente vai ter um aumento de liquidez. Maravilha? E aí, pra gente fechar mais algumas notícias aqui, tá? XPLG teve aí um novo contrato de locação, a gente falou sobre isso ontem, tá? Então, eu trouxe o fato relevante ontem aqui, a gente falou sobre isso, tá? Então, ele saiu aí de 4,5% para 4,3% de vacância, tá? Então, a gente já pontuou isso ontem, tá? E aí, mais um fundo aqui da 20 Partners, tá? O VISC 11, um fundo de shopping da 20, ele concluiu a venda de um ativo e já recebeu aí de sinal 14 milhões, tá? Então, o valor total da transação aqui, da venda, tem outros shoppings também
na agulha aqui, tá? É um acordo para venda parcial de 10% do Vila Romana Shopping, em Florianópolis, 9% do Iguatemi Bosque, em Fortaleza, e 5% do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, tá? Então, a gente teve ali o coproprietário do Vila Romana, ele manifestou o seu exercício, tá? Então, a gente teve a venda da participação do VISC no Vila Romana, tá? Em Floripa, beleza? E aí a transação foi concluída ontem, e aí o VISC recebeu aí 14 milhões à vista, beleza? Então vai ter aí mais uma... recebeu esse sinal de 14 milhões, vai ter mais uma grana que vai chegar. Então, percebam aqui, né? A gente teve ali, está tendo ali uma possibilidade de giro na carteira do VISC 11, tá? Então a gente já teve uma transação que foi concluída, que foi a do Vila Romana, e aí a gente já teve um recebimento por parte do fundo de 14 milhões. A gente vai ter outros recebimentos também. Então, aí entra a questão lá do não recorrente, que a gente já vem falando já há algum tempo, tá? Então, o fundo fez uma venda, recebeu um dinheiro, então é provável que em algum mês aí daqui para frente a gente tenha um pagamento mais alto, ou ao longo desse semestre, ou no final do segundo semestre, a gente tem ali um pagamento mais alto, influenciado também por essa venda de ativo, tá? Por essa venda de imóvel, beleza? Então, pode ser que a gente tenha ali um dividendo mais alto, pode ser que o fundo use para quitar aí uma alavancagem, alguma coisa. Então, para vocês verem, tá? A gente tem essa dinâmica em fundo de tijolo, o fundo ele pode vender imóvel, enfim, se desfazer de alguns ativos, fazer esse giro na carteira, destravar um valor e acabar distribuindo um pouquinho mais, beleza? Então, só para ilustrar que, cara, essa é a atividade da gestão, a gente pode ter isso acontecendo, o fundo vai receber aí uma grana não recorrente e pode acabar distribuindo. Então, não se espantem se mês que vem ou daqui os próximos meses a gente ter ali um dividendo um pouquinho mais alto, não recorrente no VISC, por conta disso, tá? Pode ser ao longo do semestre, pode ser no final do segundo semestre, enfim, pode ser aí em algum momento, tá? Então, só para trazer aí que a gente teve essa venda de ativo no VISC 11. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Então, tudo que eu tinha separado para falar, abordei aqui. Tem dúvida, galera? Manda aí nos comentários. Se tiver dúvida, é só mandar, beleza? E a propósito, tá? Reforçando aqui, se você tiver interesse em aprender mais sobre os principais indicadores, como analisar fundo de papel, como analisar fundo de tijolo, tá? E ter acesso também a um grupo exclusivo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários, te convido a clicar no link da bio, conhecer o Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários, beleza? 17 aulas, 1 ano de acesso às aulas, 1 ano de acesso ao grupo exclusivo de alunos para tirar suas dúvidas, beleza? Então, te convido a clicar aí no link da bio, conhecer o Nova Renda, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai conseguir destravar muito conhecimento aí, poder ter mais autonomia para poder investir em fundos imobiliários. Show? Ver se tem mais algum fato relevante aqui, mais alguma coisa. A princípio, não. A princípio, não. Tchururu, tchururu. É isso aí, galera. Então, a princípio, é isso. Beleza? Hoje quase 1 hora de live também, 8h26. Muito bom. É isso aí, galera. Então, se não há mais dúvidas, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí, quem ficou aí até o final, quem mandou dúvida, Lohane, brigadão aí, tá? Tamo junto, beleza? E de novo, pessoal, amanhã
provavelmente teremos live, deve ser no horário um pouquinho mais tarde amanhã, tá? Sábado geralmente é um pouquinho mais tarde, mas amanhã teremos também, tá? Então, por volta ali de 7h40, a gente tá fazendo aí de segunda a sexta, a partir de 7h40, sábado a gente faz um pouquinho mais tarde, tá? Mas a ideia é realmente trazer as principais notícias, comentar ali, trazer insight, mostrar relatório, analisar, enfim. Não é recomendação de compra ou venda, mas é mostrar como analisar os principais pontos ali que são importantes de serem avaliados. Beleza? Pessoal, no mais, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela confiança de vocês, tá? Vamos em frente, vamos nessa. Qualquer dúvida é só chamar aí, tá bom? Pessoal, bom dia, boa sexta, bom trabalho, bom final de semana. Tamo junto. Valeu!